Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 21 de Menachem Av. Estamos iniciando a carta sagrada de número 7, na quarta sessão do Tânia. O Alter Rebbe inicia essa carta com um trecho que nós encontramos na nossa reza, na nossa liturgia matinal. Ashreinu matov chelkeinu, umanayim goraleinu, chulei ashreinu. Como nós somos felizes, bem-aventurados. Matov chelkeinu, como é boa a nossa porção. Umanayim goraleinu, e como é agradável, bonita a nossa sorte. Assim nós falamos. Na verdade, ele se estende lá também dizendo Mayafa Yerushateinu, como é bonita a nossa herança. Mas aqui o que o Alter Rebbe vai analisar nessa carta, o que ele vai nos explicar, é mais o significado desses dois termos, Matov Chelkeinu. Que sorte nós temos, como nós somos bem-aventurados e felizes. Porque Matov Chelkeinu, como é boa a nossa parte, o nosso quinhão, nossa porção, o Manayim Goraleinu, e como é bela, como é bonita a nossa sorte. Então, aqui nós vemos que existe um conceito de porção, de parte, mesmo se tratando de algo abstrato e espiritual. Assim nós encontramos também no versículo que nos diz, o versículo fala no Salmos número 16, Hashem menat chelki vekossi, que Hashem, Deus, é a porção. Deus tem uma porção da minha parte, o meu quinhão, a parte do meu copo, por assim dizer. Mas aqui nós encontramos mais uma vez o conceito de chelki, minha porção, minha parte. Na sequência do Salmo, dos versículos, encontramos também dizendo Chavalim nafluli baneimim, ou seja, que as partes que foram designadas para mim, foram designadas como por sorteio, pela sorte, caíram-me, assim fala o rei David, agradavelmente. Então, desses versículos, aqui nesses versículos ou nessas passagens da liturgia, nós encontramos tanto o conceito de chelkeinu, de chelek, de parte e porção, como também o conceito de goraleinu, como é bonita a nossa sorte, como se houve um sorteio, não é? E que sorte nós tivemos, que agradável foi que nós fomos sorteados. Mas nós encontramos aqui isso em conexão, em relação ao espiritual, como em relação a Deus, porque aqui, tanto na reza, como também nos Salmos, isso se refere a Deus. O rei David, ele fala, Hashem menat chelki vekossi. Deus, ele é a parte da minha porção. Ele é como meu vaso, meu copo, não é? Ou seja, ele se refere a Deus. Assim também, quando nós falamos o quanto nós somos agraciados, matov chelkeinu, como é grande o nosso quinhão, nossa porção, nossa parte, o Manayim Goraleinu, como é boa nossa porção e como é bela a nossa sorte, a gente está se referindo a Deus. Ou quando se fala no versículo também que Deus atá tomich gorali, é Deus que dá, você, Deus, é que sustenta a minha sorte. Então, diz o Alter Rebbe, nós temos que entender lehavin lashon chelkeinu vegoraleinu, para entender o que significam esses conceitos em relação a Deus, em relação à divindade e espiritualidade, o que significa nossa parte ou nosso quinhão, e o que significa a nossa sorte. Não é? Houve aqui algum sorteio, o que significa isso? Ele nos fala, para entendermos esses conceitos, tzarich levaer heitev, nós precisamos explicar bem, antes disso, lashon hashagur bema'amarei rezal, uma expressão presente nos ditos dos nossos sábios, algo que a gente encontra constantemente nos ditos, nas palavras dos nossos sábios, que às vezes, quando eles querem se referir, expressar, quando eles querem se referir ou se expressar em relação a uma pessoa que cometeu
falhas terríveis ou transgressões muito grandes, cometeu o Avodah Zarah, idolatria, etc. Então eles usam a expressão em lochelek belokei Israel, que alguém que está agindo assim, ele não tem parte, não tem quinhão, não tem porção no Deus de Israel. Como que se a sua parte, o que a gente entende daqui é como se cada pessoa tivesse uma cota, uma porção, uma parte. Deus nos livre, alguém que cometeu transgressões gravíssimas, ele perde, ele é desprovido dessa porção, dessa sua porção de divindade, dessa parte que ele possuía ou que ele continha. De qualquer maneira, ele nos fala que dessas palavras dos nossos sábios, a gente entende esse conceito, que todo Yehudi, ele tem uma parte, um quinhão, ele tem uma porção do Deus de Israel, ou seja, cada um de nós tem algo que é chamado de parte e porção da divindade. É necessário entender o que significa parte e porção em relação a Deus. Depois que ele nos explicar o significado disso, de que cada Yehudi tem uma parte, um quinhão, uma porção em Deus, da divindade, ele vai explicar também o que significa essas linguagens, essas expressões que nós mencionamos acima, Ashreinu matov chelkeinu, como é boa a nossa porção, nosso quinhão, nossa parte, e manaim goraleinu, e como é bela a nossa sorte. Mas primeiro temos que entender qual o significado dessa parte e porção. Ele nos fala, ele elabora o assunto e nos diz que Agam delichorá, mesmo que à primeira vista, lo shayach lashon chelek klal belokut itbarach, à primeira vista em absoluto não se aplica a expressão e o conceito de parte ou quinhão, quando a gente se refere à divindade, quando a gente se refere a Deus, abençoado seja, sheinu mitchalek lechalakim chas veshalom, porque Deus é um e único. E Deus, na sua unicidade, ele é tão único que ele é uma unidade simples e não uma unidade composta. Ou seja, por exemplo, um ser humano, ele tem um corpo, ele tem um único corpo, mas esse corpo é uma unidade composta, ele é composto de vários órgãos, de braços, de pernas, de cabeça, etc., não é? Vários órgãos que se dividem em diversas partes, etc., e todos juntos se compondo, eles formam o corpo, mas isso é uma unidade, o corpo é um, mas é uma unidade composta. Em relação a Deus, se fala que Deus é um e único, numa unicidade total e absoluta, portanto ele é uma unicidade simples e não composta, Deus nos livre, isso faz parte dos nossos fundamentos de fé, da fé judaica. Então, como aplicar aqui o conceito de parte e porção em relação a Deus? Explica o Alter Rebbe, como shkatuv beYaakov, nós vamos entender isso a partir daquilo que nós encontramos na Torá, em referência ao patriarca Yaakov. Está dito na Torá, esse é um versículo em Bereshit, no Gênesis, Vaikra lo kel Elokei Israel, e ele o chamou, ele quer dizer Yaakov, o chamou a Deus de Kel, que é um dos nomes de Deus, Deus de Israel. O que significa isso? Então, nos fala o Alter Rebbe Perush, a explicação, o sentido disso é que Hinei bemet HaKadosh Baruch Hu kishmo ken hu, na verdade, Deus, assim como ele é chamado, assim realmente ele é. Ou seja, Deus é chamado na nossa literatura, na literatura judaica, de Akadosh Baruch Hu, o santo, sagrado, bendito seja. Por que os nossos sábios utilizam-se sempre dessa linguagem, dessa expressão? Na realidade, aqui existe até uma ambivalência. Isso transmite um conceito ambivalente. Esses dois adjetivos que são utilizados em relação a Deus, ou seja, que ele é Kadosh, ele é santo e sagrado, e ao mesmo tempo Baruch Hu, ele é bendito, abençoado, porque o que isso significa de forma mais profunda dentro do judaísmo? Kadosh, santo, santificado, significa distinto, desvinculado. Quando nós falamos que algo é sagrado, significa que ele está acima de tudo que é comum, que é
convencional, tudo que é mundano, tudo que é terrestre, não é? Aqui não se aplica. Então nós dizemos que algo é santo, sagrado, quando ele transcende, é mais elevado do que todo o resto. Sim, também quando a gente se refere a Deus e a gente usa o título Kadosh, falando que ele é santo e sagrado, isso é para indicar que ele é totalmente desvinculado do mundo e universo, ele está totalmente acima, nada tem a ver com o universo e suas criaturas, com suas limitações, com suas especificações. Isso significa Kadosh, que ele é totalmente transcendental, ele é totalmente elevado, desvinculado, está acima de tudo isso. Por isso ele é chamado de santo sagrado. Shakadosh Baruch Hu, ou seja, que Deus é distinto e desvinculado de todos os mundos, universos, até mesmo dos campos espirituais. Por outro lado, quando a gente fala Baruch não é apenas bendito e abençoado, mas isso vem de um verbo hebraico que a gente encontra na Torá e a gente encontra na Mishnah, Hamavrich et hagefen vayavrech hagmalim, que significa puxar e atrair alguma coisa, trazer para baixo. Portanto, no momento que a gente se refere a Deus falando em Deus como Akadosh, por um lado que ele é santo, sagrado, ele está lá em cima, transcendental, acima, desvinculado do universo. Baruch Hu, mas que ele seja não só bendito, abençoado, que ele seja atraído, que ele seja trazido aqui para baixo. Aqui é algo até contrastante. Por um lado nós falamos, quando dizemos com essas poucas palavras Akadosh Baruch Hu, o santo, bendito seja, com isso a gente está expressando um conceito muito profundo de ambivalência, um conceito que parece até um pouco contrastante, porque por um lado nós fazemos menção, nós evocamos a santidade de Deus, a elevação de Deus que é totalmente desvinculado do mundo e universo, mas ao mesmo tempo o nosso desejo de atraí-lo e trazê-lo aqui para o plano terrestre de forma revelada e evidente aos nossos olhos. Ele já é onipresente, mas que esteja também revelado aos nossos olhos. Como ele vai continuando e nos explica o Alter Rebbe, que mesmo que Deus já preenche todos os universos, Elionim vetachtonim, tanto superiores celestiais e espirituais, como o plano inferior físico-material, Deus preenche tudo, ele é onipresente, ele está em toda parte, meruma maalot ad mitachad laaretz, desde as alturas mais elevadas até aquilo que se encontra, por assim dizer, no fundo da terra, do nosso plano terrestre, do nosso plano material. Deus se encontra por toda parte, desde as alturas elevadas até os planos materiais terrestres mais baixos. Como Shkatuv, conforme de fato diz o versículo, assim um versículo no profeta Jeremias 23, Halo et hashamayim ve'et haaretz ani maleh, sim, Deus afirma nas palavras do profeta, eis que de fato os céus e a terra eu preencho, ani maleh, e quando ele fala eu preencho, aqui é ani mamash, eu realmente, ou seja, isso se refere à essência de Deus. Porque em outros lugares a gente encontra às vezes Kvodom Aleolam, que sua honra, seu esplendor preenche todo mundo, está presente por toda parte. Mas o conceito de sua honra, enfim, isso pode ser apenas um reflexo da divindade. Mas nesse versículo aqui está enfatizado Et hashamayim ve'et haaretz ani maleh, os céus e a terra eu preencho, ou seja, eu se refere à própria essência de Deus. Dehainu mahuto ve'atzmuto keviachol ve'lo kvodo levad, ou seja, não apenas a honra de Deus, o esplendor divino, não apenas um reflexo da divindade que está presente nos céus e na terra, nos planos espirituais e material, mas sim a própria essência divina. Mas ele nos diz, Afal pequeno, mesmo assim, esse é o contraste, essa ambivalência, por mais que Deus está presente em toda parte, em todos os campos, mesmo assim ele continua sendo o Kadosh, o Muvdal, ele é distinto, desvinculado, elevado, transcendental, santo e sagrado, Melionim Betachtonim, ele está totalmente acima, tanto dos seres superiores como naturalmente dos inferiores também. E portanto ele não pode ser absorvido, ele não pode ser captado
Deus nos livre. Kitfisat nishmat adam begufo derech mashal. Deus é tão elevado, é tão transcendental, ele é tão mais infinito e limitado que ele nem pode ser contido, comportado dentro de qualquer ser e criatura, seja material ou mesmo espiritual. Diferente, por exemplo, da alma no corpo. A alma também é uma essência espiritual, mas essa alma, com toda a sua espiritualidade, que é algo abstrato, espiritual, ela acaba se revestindo em um corpo físico, ela acaba envolvida em um corpo físico e, portanto, também com os assuntos corpóreos, não é? Com os assuntos físicos da pessoa. Então, no momento que ela se reveste do corpo, ela se unifica com o corpo e ela acaba também sendo impactada por ele. Mas a forma de Deus atuar no mundo não é Deus nos livre dessa maneira, ou seja, Deus dá vitalidade e existência ao mundo. A alma só dá vitalidade ao corpo, não existência. Mas Deus dá vitalidade e também existência ao mundo, a todos os universos, todas as criaturas e seres, mas ao mesmo tempo ele não é apreendido, ele não é captado pelo mundo, não é? Como isso já foi explicado em outros lugares na Hassidut, de forma mais extensa e prolongada. Portanto, diz o Alter Rebbe Ulezot, לא היו יכולים לקבל חיותם ממהותו ועצמותו לבדו כביכול. Uma vez que Deus é tão elevado, tão desvinculado, está tão acima, etc. Mas ao mesmo tempo, ele também está embaixo, ele é onipresente, e ele, quer dizer, sua própria essência se encontra dentro de todas as criaturas. Porém, as criaturas que são finitas e limitadas não são capazes de captar isso, não são capazes de ter essa percepção, porque senão a gente simplesmente não aguentaria. Essa luz tão intensa nos ofuscaria por completo. Mais do que isso, essa revelação divina nos tornaria na prática completamente nulos, a gente se anularia totalmente diante dessa percepção, dessa luz divina. Por isso nós simplesmente não somos capazes, não estamos capacitados de captar toda essa presença divina dentro de nós, dentro do mundo. Por isso, também, de forma direta, a gente não é capaz de captar essa vitalidade que é proveniente da própria essência de Deus. Ou seja, para essa vitalidade chegar a nós, ela tem que chegar encoberta, assim como nem uma pessoa aqui a distância de milhares, milhões de quilômetros, a pessoa não consegue a olho nu encarar o sol ao meio-dia, não é? Ou seja, isso ofusca sua visão, seus olhos. Muito mais do que isso, nós não somos capazes, dentro da nossa finitude e limitação, nós não somos capazes de captar, a gente sucumbiria totalmente. Não somos capazes de captar ou de comportar uma revelação intensa de Deus vinda da sua própria essência. Então, qual a solução? Mesmo assim, toda a vitalidade e existência é proveniente de Deus. Então, ela chega até nós de forma condensada, de forma encoberta, de forma oculta, depois de uma série de tzimtzumim, daquilo que é chamado na Kabbalah, explicado pela Kabbalah luriânica pelo Arizal, chamando isso de tzimtzum, uma contração, uma limitação, um encobrimento da luz divina para nós, criaturas. Esse encobrimento é somente em relação a nós, não em relação a Deus. Portanto, para que a gente possa usufruir dessa luz, ela precisa ser mais condensada, precisa ser obscurecida. E no final, Rakit Pashtut Achayut, Asher HaKadosh Baruch Hu Mechaye Elyonim Vetachtonim, o que chega a nós é apenas uma propagação, uma extensão da vitalidade divina, essa força vital que Deus utiliza para dar existência a todos os seres e criaturas superiores e inferiores. O Alderach Mashal, como Heara Meira, Mishmo Idbarach, Sheu Shmo Echad. No final das contas, isso é como apenas um reflexo oriundo, derivado do nome sagrado de Deus.
Como a gente já tem estudado que o mundo, tanto o plano superior como inferior, o mundo vindouro, o mundo atual, foram criados a partir de uma única letra do nome de Deus. Então se fala que essa energia que dá vitalidade e existência ao mundo e todas as criaturas, por assim dizer, se utiliza essa metáfora, que essa energia é derivada do nome de Deus, mas ele, seu nome, são uma coisa só, não é? Como a gente diz, Atá Echad, Shmo Echad, Deus, você é um único e seu nome também é um e único. Ou Atá Kadosh, Veshimcha Kadosh, você é santo, sagrado e seu nome também é santo e sagrado. Elaborando isso um pouco mais, ele nos fala que a vitalidade, a energia vital de Deus que chega para as criaturas, ela não vem por nossa limitação, por nossa incapacidade, ela não pode vir diretamente da essência divina, por isso ela acaba vindo apenas, por assim dizer, de uma propagação que se desprende, por assim dizer, de Deus. Uma propagação, um reflexo apenas, não é como se fosse de um raio de luz. Assim como um raio de luz que ele se desprende do astro, do Sol, por exemplo. Não é? Então não é que se a pessoa estivesse dentro do próprio Sol, ele não só que não suportaria a luz ou o calor, ele sucumbiria, ele morreria queimado lá dentro. Então ele pode usufruir da luz do Sol quando ele está, é só da luz do reflexo do Sol, e quando ele está, por assim dizer, à distância. No caso de Deus não se aplica isso, porque Deus é onipresente. Os raios do Sol podem estar em um lugar onde o próprio Sol não se encontra. No caso de Deus não é isso. Mas em relação a nós, na nossa percepção como criaturas, nós vamos receber a vitalidade apenas de um foco, de um raio da luz divina, e não da própria essência do astro, não da própria essência divina. Então ele nos diz também que a luz divina que brilha para nós, nos fornecendo energia vital, ela é derivada de uma propagação da divindade que dá existência a todas as criaturas. De uma forma mais específica, se diz que mesmo esse reflexo divino tampouco não é um reflexo da própria essência divina, mas apenas um reflexo do seu nome. O que isso significa? O que representa aqui a metáfora de nome, que é utilizada aqui em todos os ensinamentos cabalísticos, etc. Nome indica algo mais externo, superficial, como por exemplo em relação à pessoa. Uma pessoa, se ele vivesse sozinho numa ilha deserta, ele nem precisaria de nome. Se não há quem chamá-lo pelo nome, ele não precisa de nome, ou seja, o nome não é uma coisa essencial do próprio ser para o próprio ser. Uma pessoa não precisa do nome. O nome é utilizado em relação a outros, ou seja, outros o chamam pelo nome. O nome indica o vínculo e a relação que a pessoa tem com o próximo, ou seja, através do nome, os outros se dirigem a ele, chamando-no, etc., quando querem evocá-lo, chamá-lo. Da mesma maneira, utilizando desse conceito para entender a metáfora, o que significa, entre aspas, o nome de Deus, o conceito de nome quando aplicado a Deus, a divindade, isso expressa a relação de Deus com as criaturas, ou seja, isso expressa o nível da divindade que está vinculado às criaturas, mas Deus, na sua essência, Deus como Deus, até acima dele como Criador, Deus quando ele propriamente dito per si, a sua essência, isso não tem nome, não precisa de nome, maneira de dizer, ou seja, o nome representa um nível mais baixo na expressão da divindade, aquele nível que está relacionado com as criaturas, com os seres que possam chamá-lo, por assim dizer, através desse nome, mas o nome ainda não representa a essência de Deus. Nós falamos que Deus, Atá Kadosh, Veshimcha Kadosh, ele é santo, seu nome também é santo, mas a santidade do Atá, dele próprio, é bem mais elevada, sublime do que a do seu nome, por assim dizer. Mas mesmo assim, nós sabemos que quando a pessoa já recebe, continuando com a metáfora do nome, quando a pessoa já recebe o nome, ele é chamado pelo nome, ele atende. Ou seja, o nome, de certa forma, se vincula, se unifica ao ser. Por isso nós falamos em relação a Deus, que ele e o seu nome também estão
unificados são um, Ata Echad, Veshimcha Echad. Ou seja, no caso de Deus se diz que mesmo do seu nome indica a divindade que já está voltada para as criaturas, um nível de revelação divina mais baixo e inferior, voltado às criaturas, aos seres, mas mesmo desse nível que é chamado apenas de nome, nós não somos capazes de receber diretamente a energia divina. Isso ainda é muito para nós, isso é muito grande, infinito, ilimitado, etc. Uma vez que, como falamos, Deus está unificado com o seu nome. Portanto, de onde é proveniente, de onde a gente acaba recebendo nossa energia vital? Apenas de um reflexo mínimo que é derivado e se propaga do nome divino. Ou seja, diretamente da essência de Deus, nós nem pensar, não temos acesso, isso é inconcebível, etc. Mas até do nome de Deus, que representa o nível de divindade mais baixo e inferior, relacionado, associado com as criaturas, mesmo isso também é demasiado, é muito infinito e limitado em relação a nós. Por isso nós vamos poder receber a nossa energia vital, nossa força de existência, apenas de um mínimo reflexo, de um pequeno raio de luz que é proveniente do nome de Deus. O Kmoshkatu, assim como está escrito, assim a gente encontra o versículo nos dizendo: כי נשגב שמו לבדו, רק זיוו והודו על ארץ ושמיים. Assim ele fala, o rei David, nos Salmos, no final dos Salmos, ou seja, que Nisgav Shemo Levado, que é muito elevado até o seu nome. Não só a essência divina é sublime e elevado, mas mesmo o seu nome sozinho é exaltado. Ou seja, com isso ele está nos dizendo que apenas rodou a Eretz Veshamayim, apenas um raio, um reflexo do nome é que da vida está presente a Eretz Veshamayim, na terra e nos céus, nas criaturas terrestres como nas criaturas espirituais, celestiais, para dar vida e existência a elas. Ou seja, apenas um reflexo, um pequeno reflexo do nome, porque o próprio nome em si já é muito elevado e está acima da nossa captação, da nossa capacidade. Isso também não pode ser captado e comportado, contido pelas criaturas. Apenas um pequeno e mínimo reflexo, apenas um pequeno raio de luz derivado do nome sagrado. Ve'arazu, e esse reflexo derivado do nome, mitlabeshet mamash be'elyonim ve'tachtonim lachayotam, ele que de fato se reveste em todas as criaturas, nos mundos superiores como nos inferiores, espirituais como material, para lhes dar vida e existência. Venitfeset betocham, e aí sim, essa vitalidade é contida dentro das criaturas, porque é de lá que as criaturas obtêm vida e existência. Mas como essa energia divina chega até todas as criaturas, passando por um processo, e um longo e complexo processo de diminuição, de condensação, de encobrimento, ocultação, aledei memutzaim rabim, ou seja, passando por vários intermediários, por assim dizer, descendo pela Sefirot, de um mundo a outro, primeiro a Sefirot de Atzilut, para depois cada Sefirah de Briah e Yetzirah, enfim, essa luz vai ser divina, essa energia divina vai sendo processada, adaptada, diminuída, condensada em cada nível para as criaturas daquele plano de forma compatível a elas, até ser diminuída ao máximo e poder chegar até nós nesse campo físico e material. Então ela passa ali de memutzaim rabim, vetzimtzumim rabim, ela é submetida a várias condensações, tzimtzumim rabim vatzumim, e não só várias numericamente, mas também tzimtzumim, condensações e encobrimentos enormes, não só em tamanho, mas em qualidade. Ou seja, que isso diminui de forma muito intensa a luz e energia divina revelada. Tudo isso dentro daquele processo chamado Ishtalshelut, que é o processo de desencadeamento da corrente de energia divina, conforme ela é processada em todos os níveis, na lei, através do caminho, através do método de Eilah Ve'alul, de causa e consequência. Ou seja, que cada uma das Sefirot, ela
representa, ela é causa da próxima, ela é fonte e raiz, Chokhmah da origem a Binah, Binah a Dat, e assim por diante. E tudo isso vai sendo processado como numa corrente, a parte mais baixa do elo superior é que está ligada à parte mais alta do elo inferior. Então, no final das contas, é desse reflexo sobre o qual foi dito Rodó al Eretz Veshamayim, reflexo do mínimo do nome de Deus, esse reflexo que se faz presente na terra e nos céus, nos mundos, no mundo material como nos campos espirituais, e isso é que se reveste nos mundos e seus seres.